Lições da Bíblia, você é muito bem-vindo aqui à nossa roda de conversa, que sempre levamos ao ar com um motivo especial para estudarmos a Bíblia, um tema especial da Palavra de Deus, como está sendo nesta temporada o tema a respeito de Esdras e Neemias, dois personagens bíblicos extraordinários, dois livros da Bíblia que contam a história de Israel, de como Israel voltou do cativeiro e Deus pôde fazer uma grande obra. Esta é a 11ª semana desta temporada, então já tivemos muita coisa para trás, já entendemos quem são os personagens, a obra que eles fizeram, tudo aquilo que foi feito através da força física, mental e espiritual desses líderes especiais de Deus do passado. E hoje nós temos o prazer de, nesta 11ª semana, estudarmos um assunto que é até triste, um assunto que nos leva a refletir muito, que é a apostasia do povo de Israel novamente. Apostasia, que a gente vai falar um pouco mais sobre esse termo, e com os nossos convidados, carinhosamente convidados aqui pela produção do programa, dois amigos, pastores, que visitam o programa e trabalham na Casa Publicadora Brasileira, a editora parceira da Novo Tempo e do programa Lições da Bíblia, porque a Casa Publicadora é quem prepara esse manual com muito carinho para todos os brasileiros e que usam este manual, que é a lição da escola sabatina usada pela Igreja Adventista, e aqui no programa usamos como nosso manual, o nosso guia de estudos. São os pastores André Vasconcelos. Muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. É a primeira vez que você participa aqui do programa Lições da Bíblia, não é? É a primeira vez e eu agradeço pelo convite. Que bom. Pastor André, você lá na Casa Publicadora, qual a tua função? Eu trabalho na editoria de livros denominacionais, que preparam os materiais que são publicados pela Casa Publicadora Brasileira, e também na editoria de periódicos, com a revista Conexão 2.0. Ah, legal. A revista Conexão, ela é digital apenas hoje, né? Ou ela é no papel? Ela tem a versão digital e também tem a versão impressa, que é distribuída principalmente na rede da educação adventista. Na rede educacional, né? Excelente, que maravilha. Você é muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. E já mando um abraço a todos os colegas que trabalham com você também, lá na Casa Publicadora, a todos os funcionários desta amada empresa que tanto produz bons materiais para o mundo e para a Igreja Adventista também. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Juntamente com o André está o Glauber Souza Araújo, também é pastor e trabalha na Casa Publicadora. Já esteve aqui uma outra vez comigo e retorna ao programa com muito carinho. Muito bem-vindo, Glauber, mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente e é sempre bom estar aqui na Novo Tempo e poder participar desses momentos especiais de reflexão sobre a Palavra de Deus. Que legal. Glauber, a sua função lá na Casa Publicadora? Atualmente estou trabalhando como editor de livros denominacionais, que nem o pastor André, e a gente tem trabalhado ultimamente em livros, inclusive livros que acompanham o guia de estudo sobre Neemias e Esdras. Essa tem sido a nossa função nesse momento. Pois é, então nós temos aqui dois colegas que são afeitos aí ao texto, à edição de materiais importantes. Tenho certeza que vamos ter um programa muito agradável com vocês, muito bem-vindo também, alegria recebê-lo. Obrigado. Bom, amigos, vamos começar com uma oração, o programa de hoje. Eu convido vocês em casa para orarem com a gente também. André, você pode orar para a gente, por favor? Sim, claro. Oremos. Eterno nosso Pai, nosso Rei que estás nos céus, santificado, exaltado, bendito seja o teu santo nome. Nós pedimos nesse momento a iluminação do teu Espírito para que, ao abrirmos a palavra, o teu nome seja exaltado. Fica conosco agora, é o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora o pastor Hiri Muscala, que é o autor do nosso manual de estudos. Quando Deus nos chama para Ele, Ele deseja nos reviver. E quando nós somos realmente seu povo, quando nós queremos realmente segui-lo, nós desejaremos fazer a sua vontade. Portanto, Ele irá nos mudar, nos transformar, nos dar uma mente renovada, novos pensamentos, novos sentimentos, novos desejos e uma nova imaginação. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos dá o desejo de fazermos algo para Ele, e nós devemos fazer as coisas conforme a vontade dEle.
Nos livros de Esdras e Neemias é interessante que esse revivamento traz a reforma, especialmente a reforma em várias áreas. Primeiramente, na melhor observância do sábado. Sábado não é algo que você tem que fazer, mas algo que você deseja fazer. Você não quer observar o sábado, você quer viver o sábado. Você não quer apenas guardar o sábado, mas ter no sábado esse bonito e alegre relacionamento com Deus, com os outros, e estar com os outros para mostrar como Deus é bom. E não é somente sobre o sábado, sobre relacionamento com Deus e os outros, mas também sobre você. Use todos os seus recursos do jeito certo, não sendo egoísta, mas para ajudar os outros. É isso que chamamos de ofertas e dízimos. Você dá ao Senhor o que já pertence a Ele. E Deus faz coisas maravilhosas para curar o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, porque nós estamos concentrados nele e nas necessidades de outras pessoas. Por isso Deus provê que Israel dê 3 dízimos. O primeiro dízimo é para Deus. O segundo é para quando as pessoas vão celebrar festivais. Funcionava como se fosse uma poupança. Quando eles estavam vindo com a família inteira para Jerusalém, então eles teriam tempo e dinheiro para as festividades com o resto do povo de Deus. E havia também ainda um terceiro dízimo, que era para o pobre, para o necessitado. Eles levavam essas ofertas aos sábados também para cuidarem da casa de Deus. E tudo estava relacionado com os sacerdotes e os levitas. E eles realmente queriam cuidar de todas as coisas. E haviam ainda outras coisas. Deus, Ele quer reviver a vida inteira. E, com certeza, nesse caminho, quando temos relacionamento com Deus, nós podemos ter uma vida correta, trazendo harmonia, paz e alegria ao nosso redor. Importante ouvir então o pastor Hiri Moscala dando a sua introdução ao tema especial dessa semana, o tema da apostasia do povo. Pastor Glauber, a gente viu até aqui, pelo nosso guia de estudos, né, a nossa lição, que Neemias e Esdras fizeram uma obra assim extraordinária. Começou lá com Zorobabel, que também veio, trouxe a maior parte dos cativos. Depois Esdras, Neemias e Neemias contemporâneos e parceiros de uma grande obra. É incrível como que as pessoas acabam se esquecendo do que Deus fez por elas, né? Dentro do tema aqui, a apostasia do povo. É verdade. Às vezes a gente pensa que a gente é fraco de memória, que a gente se esquece facilmente das coisas, mas a gente percebe que isso é um mal que atinge todas as gerações, né? Histórico isso, né? Exatamente. Até naquela época, Deus tinha realizado tantas coisas, inclusive naquela própria geração, né? Porque o pessoal que estava vivo naquela época tinha acabado de voltar da Babilônia, das terras distantes, e mesmo assim você percebe que ao longo dos anos, em poucas décadas, aquilo que eles haviam experienciado, vivido, aos poucos foi caindo no esquecimento. Os preceitos, as regras, a importância, né, de permanecer nos caminhos que Esdras, Neemias tinham estabelecido, isso aí aos poucos foi desaparecendo. Como é que a gente pode entender esse termo aqui, apostasia? Né? Para os amigos que estão em casa, às vezes muitos não lidam com esse termo, né? Não assim uma explicação técnica do grego ou coisa parecida, se você quiser fazer também, fique à vontade, mas como a gente pode entender a palavra apostasia? A palavra apostasia é empregada para se referir àquelas pessoas que se afastaram do caminho, ou seja, elas pertenciam a uma comunidade pactual, pertenciam a um grupo religioso, então em algum momento elas se afastaram. E isso foi o caso aqui, né, de Neemias capítulo 13. Eu acho importante, pastor Lando, claro, recapitular um pouco o que aconteceu aqui, porque no capítulo 6 de Neemias, quando ele conclui a construção do muro, isso se encontra no verso 15, diz que foi no dia 25 do mês de Elul, que é o 6º mês no calendário judaico. Depois, na sequência, no capítulo 8,
nós vemos que no 7º mês, ou seja, um mês depois, Esdras lê a lei diante do povo. E aquela leitura da lei causa uma comoção entre os judeus que haviam voltado de Babilônia. Sim. De modo que eles se arrependem, confessam os seus pecados. Isso acontece no capítulo 9. E no capítulo 10, então, eles fazem uma aliança e se comprometem a cuidar do santuário, a suprir os sacerdócios, os levitas com dízimos, com ofertas. É porque nesse período eles estavam completamente sem praticar os conceitos do povo de Deus, né? Então, eles estavam voltando, né, agora a praticar. Exatamente. A observância do sábado. E também eles se comprometeram, aqui isso está no capítulo 10, especialmente do verso 30 ao verso 39 do livro de Neemias, e eles se comprometeram também a se afastar das mulheres pagãs, porque o povo havia, naquele período, incorrido no pecado aí da associação com os idólatras. Então, eles se comprometeram aqui a se afastar disso. Só que isso aconteceu no capítulo 10. Quando chega ao capítulo que nós estamos estudando agora, no capítulo 13, parece que eles haviam se esquecido disso já. Pois Aí entra a questão da apostasia. Quanto tempo, mais ou menos, que separou então ali esse período do capítulo 10, da reconsagração deles e tal, para o 13? Dá para a gente estimar isso aí? Foi em seguida? Foram nos meses seguintes? Então, nós estamos tratando aqui do retorno de Neemias. Ele deve ter ido resolver alguma coisa, né? Lá. A construção das muralhas ocorreram no ano 444. Então, quando Neemias retorna, né, porque de acordo com o capítulo 13, ele é chamado para retornar, né, para a Pérsia. O rei Artaxerxes, é dito aqui no capítulo 13, no verso 6 em diante, diz que no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Então ele retorna por volta de 430 a 425 a.C., ou seja, alguns anos depois. Poucos anos, né? Esdras já havia feito algumas reformas, e agora quando Neemias volta, ou seja, ele havia ido uma primeira vez, retornado para a Pérsia, então depois ele volta a Jerusalém. E quando ele volta, parece que aquela aliança que eles haviam feito anteriormente já havia sido esquecida. Então aí entra a questão da apostasia, ou seja, eles se afastaram daquele compromisso que eles haviam feito. Perfeito. E é interessante que quando eles fizeram esse compromisso de fidelidade, a gente já estudou isso nas semanas anteriores, eles fizeram com choro, com jejum, com um profundo senso da responsabilidade espiritual, né, que eles tinham diante de Deus. Mas é aquilo que você falou, Glauber, parece-me que a gente tem dificuldade em manter a memória ativa o tempo todo e saber que Deus está sempre à frente da nossa vida, né? Eu acho que essa foi a maior dificuldade deles quando Neemias precisou fazer uma viagem, né? Já que ele era o governador da terra ali. A gente percebe que, às vezes, a gente se afasta dos caminhos de Deus, não com esse peso da história sobre as costas, como aconteceu aqui. Aqui você tem um povo que está voltando, que passou décadas no cativeiro, que entendia por que eles tinham passado esse tempo no cativeiro, os motivos que tinham levado eles a passar por essa experiência dolorosa, e estavam voltando agora para ter uma segunda chance e tentar fazer a coisa certa. E agora que eles têm a oportunidade de fazer a coisa certa, nessa segunda oportunidade, eles começam a afrouxar, entendeu? Aos poucos, os parâmetros, a prática, entendeu? A se tornar relativistas. E a gente percebe que, às vezes, isso acontece com a gente também. Verdade. A gente ora, pede a Deus, Senhor, me dê uma segunda chance, eu vou fazer a coisa certa dessa vez. E quando a gente tem essa segunda oportunidade, às vezes a gente acaba relaxando também, É verdade. acaba afrouxando. É verdade. E é um perigo, né? Que a gente tem que sempre estar atento. Com certeza é um perigo, né? E você que está nos acompanhando tem que estar sempre de olho também na sua vida espiritual. Da gente não relaxar nos princípios, nos nossos compromissos com Deus, porque é desta forma que Deus nos dirige também em nossos dias, da mesma forma como Ele dirigiu no passado o povo dele. Você faz parte do povo do Senhor, então você tem que ficar atento àquilo que você prometeu, que você votou, que você disse que iria cumprir, e qualquer coisa que te desvie, você tem que tirar da sua vida, porque para você desviar é muito fácil. É uma questão de uma decisão rápida, comete uma bobagem na vida, pronto, já você se desvia dos caminhos do Senhor.
Nesse contexto, André, do capítulo 13, dos versos 1 a 9, eu fiquei um pouco assim, honestamente, eu já tinha lido tantas vezes o livro de Neemias, não é? Até na faculdade de teologia estudei um pouco da liderança com base em Neemias, mas, de novo, eu fiquei um pouco chocado, eu quase que me escandalizei, viu? Como é que pode, na ausência de Neemias, que ele precisou fazer uma viagem, ou por um motivo particular, ou porque era o governador, em pouco tempo os camaradas trouxeram para dentro do templo aqueles que eram inimigos. Impressionante, né? Os caras ligados a Sambalate e Tobias, que foram motivos de revolta lá no passado e não deixavam reconstruir, e Eliasibe, que também tinha uma ligação com Sambalate. Como é que isso aconteceu? Nos versos 1 a 9 a gente vê isso. Então, muito interessante, pastor Lanzo, o que você mencionou, porque muitas vezes os inimigos estão mais próximos do que nós imaginamos. Por exemplo, o verso 4 menciona que Eliasibe era sacerdote. E o que Eliasibe fez? Ele era encarregado da câmara da casa do nosso Deus. E ele se aparentou com Tobias. Quem era esse Tobias? Não era judeu, inclusive, né? Capítulo 2 de Neemias, verso 10, diz algo interessante sobre a identidade de Tobias. Aqui no capítulo 2, verso 10, diz isso aqui, olha. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. Por mais que Tobias seja um nome judaico, aqui no livro de Neemias ele aparece em associação com os amonitas, né? Sim. E é interessante que o capítulo 13 começa dizendo, recordando um fato histórico, né, de Israel, dizendo que Balaão havia influenciado, isso está no verso 2, né? Havia influenciado os moabitas e também os amonitas para que eles amaldiçoassem o povo de Deus, né? Isso aí você pode conferir em Deuteronômio capítulo 23, do verso 3 ao verso 6. Então é interessante que quando ele começa o capítulo 13 falando que havia esse misto de gente, né, isso traz para nós também aqui a memória dos moabitas. E Balaão havia pedido até para que as mulheres se casassem com os homens judeus, né? Sim, se envolvessem. Qual é o texto que você vai ler agora? Deuteronômio 23, o 3, que diz assim, ó... Então, segura um pouquinho essa leitura, nós vamos para um rápido intervalo, e após o intervalo você já lê para a gente Deuteronômio 23, enquanto isso você procura em casa. Voltamos em instantes. Já de volta com o programa Lições da Bíblia, recebendo hoje dois amigos editores, pastores e editores de livros e diferentes materiais lá na Casa Publicadora Brasileira, os pastores André Vasconcelos e Glauber Araújo. Já encurtei o teu nome aí, Glauber, para ficar mais fácil. Pastor André, se você ia ler Deuteronômio 23, verso 3 para tirar aí uma lição especial aqui do capítulo 13 de Neemias. Exatamente. O texto diz assim, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia. Então nós vemos aí, né, uma referência direta ao povo de Era uma proibição, então, ter um moabita ou amonita dentro do templo ali. Exatamente. Né? Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Ou seja, não apenas no ambiente de louvor, adoração, o templo, né, mas na congregação do povo. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito. E porque alugaram contra ti, Balaão, filho de Beor e de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Ou seja, essas pessoas, né, no caso aqui de Neemias capítulo 3, o sacerdote Eliasibe havia se associado com Tobias, que era alguém que não poderia estar entre a congregação, muito menos no santuário. E ele então, aqui o capítulo 3 explica que ele desocupou uma sala, uma câmara do santuário que deveria ser utilizada para guardar as ofertas para então colocar Tobias. Agora, olha que interessante, além de descumprir o princípio, ele ainda deixou de utilizar a sala para o objetivo, para o propósito para o qual ela havia sido construída. O povo de Israel devolvia os dízimos e as ofertas. Exatamente. E eles eram guardados naquela câmara, né? Ou seja, eles também não tiveram mais compromisso. Isso mostra que eles não tinham mais compromisso com a lei de Deus, com o sábado, com
o recolhimento de dízimo, oferta. Aí, Glauber, vem algo que eu julgo importante. Se eles sabiam da regra, Eliasibe, que era um sacerdote, ele sabia da regra. Está aí, né, hoje nós sabemos, eles também sabiam. Não é? Você acredita que o fato dele ter uma relação muito próxima com Tobias fez com que ele misturasse a verdade com o erro? Isso pode ser um problema para nós hoje também? A gente tem proximidade com alguém, fecha os olhos, não vê os problemas, o pecado. Como você vê essa questão? Então, eu vejo nesse caso, acho que duas situações. Essa que você mencionou, a proximidade, o parentesco que havia entre os dois, porque a Bíblia menciona que havia casamento entre as famílias. Então, aquilo que você mencionou, acho que faz totalmente sentido. Quando é do meu clã, quando é da minha tribo, quando é da minha família, quando tem o meu nome, o meu sangue, eu tendo a ser mais clemente, mais misericordioso, entendeu? E os meus princípios e as minhas regras, elas acabam se relativizando. Isso. Quando é uma pessoa estranha, entendeu? Inimiga ou desconhecida, aí eu sou ortodoxo, eu faço tudo direitinho e não permito. Aí existem regras. Aí existem regras, entendeu? E as regras foram feitas para ser obedecidas. Entendeu? Agora, tem um outro detalhezinho também que eu acho interessante. A Bíblia menciona que Tobias, ele não era qualquer pessoa, ele era um oficial. Ele tinha certas funções ali no território. E naquela época, o ofício religioso, que era de Eliasibe, o sacerdote, e a parte civil, que era coberta por Tobias, estavam muito próximas. Então você tem famílias próximas que estão trabalhando com cargos de liderança muito próximos. E é muito fácil você querer justificar certas condutas para facilitar o processo. Bom, se a gente tem duas pessoas na liderança, vamos encontrar um ambiente comum para os dois trabalharem, estarem juntos. Vamos arrumar um espaçozinho aqui para Tobias, para trabalhar aqui do lado do santuário, e a gente consegue, entendeu? Coordenar a nação toda, entendeu? De um ponto só. Então, na justificativa, numa intenção, talvez, entre aspas, benéfica, positiva, eles acabaram pisando, entendeu? Num princípio, num mandamento, como foi lido, fundamental, que afetava a santidade do santuário. Então, com essa atitude de Eliasibe dar esta moradia para Tobias dentro do templo, já que Tobias era um oficial, tinha uma função civil ali naquela região, ele passou a ter uma autoridade espiritual sobre o povo também? Com certeza ele deveria ter O nosso manual de estudos deixa um gancho nesse sentido, né? Com certeza, estando relacionado com o sumo sacerdote, ele teria com o sacerdote, perdão, ele teria algum grau de influência, né? Mas um ponto que eu gostaria de destacar ainda é que ele fez isso, Eliasibe, para beneficiar Tobias. Verso 7 deixa claro isso. Ou seja, ele quebra um preceito bíblico de forma intencional. Para favorecer alguém. Então você tem aí a base, né, de um governo corrupto. Um governo corrupto. E o pior de tudo é que isso parte, né, de uma pessoa religiosa. E ele não se associa apenas com Tobias, que com certeza teve alguma influência, né, porque ninguém dá algo assim a troco de nada. Então aí houve com certeza, como o pastor Glauber mencionou, né, uma troca de favores, né, de influências, um fortalecendo a influência do outro. E o verso 28 ainda menciona que esse sacerdote, Eliasibe, não se relacionou apenas com Tobias, mas diz que um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Então, Sambalate, só para a gente recordar, foi aquele homem que atrapalhou a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Exatamente. E esse Sambalate, como nós... E Tobias também já estava com ele naquela época. Exatamente, já estava com ele lá naquela época. Então, é interessante que esse Sambalate, algumas pessoas perguntam quem era esse Sambalate, né? Mas existem alguns manuscritos, especialmente um manuscrito aramaico que foi encontrado em Elefantina, que identificam Sambalate como governador da Samaria. Ou seja, ele era uma pessoa que tinha uma função política, um governo, né? E ele estava relacionado com o sacerdócio. Então, veja aí, confirmando o que o pastor Glauber falou, né? Havia uma troca
de favores aí. E a filha, então, de Sambalate era casada com o neto de Eliasibe. Então, eles estavam aparentados. Estavam agindo juntos de uma maneira intencional para atrapalhar o povo de Deus. Isso atrapalhou muito porque interferiu no culto, na adoração, o povo deixou de ser fiel, de fazer os seus sacrifícios, dar as suas ofertas para a manutenção do templo, o dízimo, que também era muito importante para a manutenção. Exatamente. E com isso esvaziou-se a força do templo, não é? Eles perderam completamente a força espiritual, financeira, e aí o nosso manual diz que os levitas, que cuidavam ali de todo o ritual, com louvores e cânticos, e cuidando dos serviços, ficaram sem salário, né? Aí eu fiquei pensando no seguinte, Glauber, foi muito difícil para Esdras trazer 2.000 levitas lá da Babilônia, porque eles estavam com a vida boa lá. Sim. Muitos já tinham nascido lá. E agora eles vêm para uma terra destruída, sem recursos. Neemias e Esdras organizam o povo. Começa a ter ofertas e dízimos, eles passam a ter salários para cuidarem do templo. E agora acaba tudo. E eles têm que voltar para a roça, para a agricultura. Foi uma tragédia espiritual e financeira para Israel de novo, né? Esse contexto. Com certeza. Você se lembra que o segredo da força espiritual de Israel estava justamente no trabalho que os levitas faziam, de instrução, de ensino. Naquela época, você não tinha, por exemplo, acesso a traduções da Bíblia. Então, a Bíblia, o texto bíblico, ele era escrito numa língua, entendeu? Que só os judeus sabiam, que os levitas ensinavam. Se você queria conhecer a Bíblia, você tinha que saber o hebraico. E os levitas eram quem ensinavam, quem passavam tempo com isso daí. Agora imagina só, você tem um professor de Bíblia que não pode passar tempo ensinando a Bíblia, porque ele tem que correr atrás do sustento próprio. Senão ele não tem comida para a família. Para a família, entendeu? O que ele vai fazer? O ensino fica para segundo plano. Exato. E ele vai correr atrás das necessidades dele, entendeu? E isso mostra para a gente que existe uma via de duas mãos. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus é fiel a nós com as bênçãos espirituais. Ali a gente vê essa prática acontecendo ali claramente. Quando o povo era fiel nos dízimos e nas ofertas, Deus tinha como retribuir essa bênção pelo ensino dos levitas, com a adoração, com todo o sistema do santuário. A partir do momento que você começa a ter esse desequilíbrio, você começa a ter, entendeu, a queda na espiritualidade, no ensino, o afrouxamento dos princípios. Exato. A corrupção entra nessa história aí também, entendeu? É porque eu fico pensando assim, André, nesse raciocínio do Glauber, a pessoa vai à igreja, chega lá, não tem ninguém para falar da palavra. Quem é que vai ler a Bíblia para a gente hoje? Quem vai explicar? A gente não sabe. Acho que era o Glauber. Mas o Glauber, ele está atrás de um emprego, porque ele está sem salário, então ele não pôde vir. Então, veja só o prejuízo espiritual que teve para o povo na época, né? Que é um prejuízo que a gente corre hoje, que a gente tem que lembrar. Se nós formos fiéis, haverá sempre alguém para ensinar a palavra, levar pessoas à salvação. E esse foi um grande problema que eles correram lá, não tinha ninguém para ensinar a palavra, porque os caras tinham que ir atrás de emprego, o sustento próprio, ou seja, mudou-se o objetivo, a pirâmide, né, de interesses. Então aí eles tiveram que buscar o seu interesse, porque era uma questão de sobrevivência para eles ali. E isso daí causou uma indignação tremenda em Neemias, tremenda, de modo que o texto diz aqui que quando ele soube do mal que Eliasibe havia feito a Tobias, né, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus, que ele se indignou e atirou os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Ou seja, Neemias era uma pessoa de personalidade, uma pessoa que não costumava dar recados ali, né? Exatamente. Ele viu o problema e ele, né, rapidamente tomou as providências para que esse problema fosse solucionado. Perfeito. E aqui então diz que, depois disso, verso 9, que ele ordenou, né, que a câmara fosse purificada, e então diz ele, né, que tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Então Neemias foi e resolveu esse problema. Pois é, ele agiu com firmeza, hein?
Ele não deixou espaço para democracia ainda. Não tem democracia ali, não. O que é certo é certo. Ele poderia ser considerado violento nos dias de hoje, Glauber? Olha, com certeza. Eu acho que tem duas coisas que me chamam a atenção aí. Uma, é muito fácil a gente querer julgar Neemias pelos princípios que nós temos hoje, ou melhor, pela maneira que nós vivemos hoje. Claro. Entendeu? É muito fácil a gente olhar para gerações passadas e condenar, criticar, achar defeito. Eles estavam num outro contexto, né? Exatamente. E a gente faz isso muitas vezes, entendeu? Nós não vivemos naquela época, nós não vivemos naquele contexto, mas queremos julgar com a facilidade que nós temos hoje. Mas uma outra coisa que eu percebo também é, todas as vezes em que o povo de Deus estava em um momento de apostasia, em um momento de declínio espiritual, e Deus precisava transformar aquela situação, a pessoa que Deus escolhia normalmente não era um pacificador. Era uma pessoa de pulso forte, era uma pessoa de determinação, era uma pessoa que tomava a decisão no momento. Eu vou pegar um exemplo assim, de alguém que eu estudei bastante, Martinho Lutero. A gente gosta de comentar muito sobre Martinho Lutero e a Reforma Protestante, porém, quando você vai estudar a personalidade de Lutero, você lê as cartas dele, você vê que Lutero não era um pacificador. Ele era lá Neemias, entendeu? Era duro, era homem da guerra, rigoroso, entendeu? Era alemão mesmo, entendeu? Não tinha momento para emocionalismo e assim por diante. Então, eu percebo que situações como essas, entendeu? Momentos cruciais na história do povo exigem um tipo de liderança que é mais determinadora, que tem pulso firme, entendeu? Agora, eu não vou negar que eu, Glauber, preferiria ter um líder sobre mim que fosse mais compreensível, que fosse mais amoroso, que fosse mais, entendeu? Mas a gente percebe que para que o povo de Deus permaneça firme nos caminhos, nos princípios, você tem esses momentos que são necessários. Exige uma liderança desse tipo. Esse é um ponto importante, Glauber, porque quando a gente olha para esse contexto todo que você leu e se referiu aí, André, a gente percebe que Deus precisa de pessoas, Ele deseja pessoas com convicção, né? Não adianta a gente ser assim, com aquela pessoa assim, cheia de dúvida, como a onda do mar que vai e vem, como diz lá a palavra, né? Como o vento que bate lá na cana, ela tomba de um lado para o outro. Se a gente faz isso, nós não estamos priorizando um princípio, mas uma comodidade, uma conveniência pessoal. Deus precisa muito nos dias de hoje, assim como foi no tempo de Neemias, pessoas com convicção da verdade, né? Para mim fica muito isso nesses textos que você leu e nos comentários que vocês fizeram aqui. Tem uma autora norte-americana, Ellen White, que escrevendo sobre inspiração de Deus, né, disse que a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se compram e não se vendam. Homens que sejam íntegros e honestos. Homens cuja mente seja tão fiel ao dever quanto a bússola o é o polo, né? Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Ou seja, nós precisamos de homens como Neemias. E eu, particularmente, não tenho muita dificuldade para entender essa ação aqui de Neemias. Eu não vejo essa ação como uma ação violenta, porque o próprio Cristo fez isso, para também purificar o templo. Veja o paralelo. Jesus também purificou o templo. E ele também retirou dali, né, do templo o quê? Os vendedores, né, as pessoas que estavam ali fazendo da casa de Deus um comércio, e Jesus expulsou aquelas pessoas. Por trás dessa ação enérgica tinha o princípio dele, a convicção, né? Quando eu disse violento aqui, foi até para a gente brincar um pouquinho, né? Não para defender o violento. Mas você viu uma coisa interessante, nos dois casos que foram mencionados, de Neemias e Jesus, são casos específicos. São casos em que o pecado já está aberto. É público, está acontecendo sobre a vista de todo mundo. Corrigir, né? Exatamente. Aí não dá para você querer apaziguar, tem que ser firme e reto. Agora, quando o pecado é oculto, é escondido, se você é violento, você faz negócio, você torna aquilo ali público, você piora a situação, entendeu? Então, eu vejo assim, você tem momentos na Bíblia em que você tem líderes que trabalham com sutileza, que aconselham, que orientam, que trabalham, entendeu? Digamos assim, por trás dos bastidores. E você tem outros momentos, como por exemplo, de Neemias, de Jesus, Moisés, entendeu? Em que eles vão lá, destroem, quebram, batem e põem todo mundo de volta no lugar. Muito importante essa sua visão, isso que você comenta. Eu acho que a gente tem que ter todo esse cuidado
para podermos ser servos de Deus hoje, assim como foram Neemias e Esdras. Tá muito legal o nosso papo, nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já para o último bloco do programa dessa semana. No começo desse último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, eu já quero oferecer para você a oportunidade de receber em sua casa um curso bíblico sistematizado que vai te orientar muito no conhecimento da Palavra de Deus. Estamos dando de presente para você esta série Princípios. Basta você entrar em contato com a gente, telefonar para a gente, para o telefone que está aparecendo em sua tela, e aí você deve ligar em horário comercial e falar com os nossos atendentes, dar o seu nome e endereço, e você vai receber em sua casa. Tá certo? 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pelo nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia. Se você solicitar, nós vamos enviar sem nenhum custo pelo material, sem nenhum custo pelo envio, e você vai ver o quanto você vai crescer no conhecimento da palavra, da verdade, dos princípios que Deus deseja que você seja fiel nesta terra. Peça, é de graça, você vai gostar muito. Estamos conversando aqui com os dois pastores da Casa Publicadora Brasileira que visitam o programa, André Vasconcelos e Glauber Araújo, sobre um tema muito especial, período que teve uma apostasia ali do povo de Israel, ainda sob o comando ali de Esdras e Neemias, porém, no campo espiritual, sacerdotes infiltrados que trouxeram um novo olhar, um olhar de apostasia para o povo. O resultado, pastor André, o pastor Glauber estava falando agora há pouco, né? Sobre essa energia com que tiveram que agir para trazer o povo de volta, é que porque o resultado foi grave da apostasia. Além de prejudicar o serviço de adoração, teve um prejuízo também na manutenção do templo, como a gente já viu no caso dos levitas. Por que esse sistema de manutenção do templo é tão importante para a pregação do evangelho, para manter a espiritualidade do povo? Bom, é importante recordar na história do povo de Israel, desde a conquista de Canaã, que os levitas não tinham um território para a tribo, assim como as demais tribos tinham. Então, a posse deles, material, eram as ofertas e os dízimos. Ou seja, eles dependiam era a herança deles, né? Para a sua subsistência. Inclusive, aqui em Neemias, no capítulo 13, o verso 10, diz que também, né, Neemias soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam. O que é um quinhão? Quinhão é uma parcela ou uma parte atribuída a uma pessoa, né? Então, ou seja, eles não recebiam o salário deles, de maneira que os levitas, os cantores, as pessoas que faziam o trabalho do templo, tiveram que fugir para o campo, ou seja, eles precisavam comer. Mas eles não tinham terra, então eles foram trabalhar de empregado para alguém, né? Por mais que os levitas tinham algumas cidades, né, que foram distribuídas entre as tribos, provavelmente eles tinham algumas cidades, mas eles dependiam principalmente da manutenção do templo para a sua subsistência. Claro. E tem um texto que é chave quando a gente fala de dízimos e ofertas no Antigo Testamento. Esse texto é Malaquias, capítulo 3. Eu acho que vale a pena nós darmos uma olhada nesse texto. Com certeza. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, verso 6, ali até o verso 10. É uma linguagem forte. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí depois ele vai dizer assim, roubará, o verso 8, o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí o verso 10 ele desafia o povo de Israel, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Tem um ponto que eu gostaria de destacar aqui, é a palavra oferta. A gente sabe que o dízimo é a 10ª parte, ou seja, de todas as nossas rendas, de tudo aquilo que Deus nos dá. Ou seja, se você tem R$1, se você tem R$10, é porque Deus já te abençoou de alguma forma. Claro. Então, se você tem algo, e esse algo necessita ser devolvido a Deus, porque Deus nos dá todas as coisas, nos dá o ar, nos dá a vida, nos dá a saúde, e nós precisamos retribuir isso daí.
Então o dízimo, a gente já sabe tal, que é a 10ª parte, mas eu gostaria de destacar aqui a parte que fala das ofertas. O verso 8 diz que os israelitas estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. A palavra original, aqui no hebraico, é a palavra terumá. A palavra terumá era um tipo de oferta pacífica. Se nós procurarmos nas leis levíticas, você vai encontrar, por exemplo, em Levítico capítulo 7, verso 32, que essa era uma oferta em que o sacerdote comia, participava dela, ou seja, a coxa direita e o peito daquela oferta era para alimentar o sacerdote. Então, quando eles estavam privando de levar essas ofertas pacíficas ao santuário, os sacerdotes não tinham o que comer. Não tinham o que comer. Ou seja, estava faltando o suprimento do básico para que eles, então, oficiassem, né, os rituais do templo. Um efeito em cadeia, né? Eles começaram a se distanciar espiritualmente, colocam Tobias para morar no local reservado para guardar os dízimos e ofertas, e o povo se distanciou, gera isso aí, gera fome, gera falta de suprimentos, o desdobramento, né? Eu acho interessante quando a gente analisa essa história, normalmente quando a gente começa a se esfriar espiritualmente, 2 coisas caem por terra: sexualidade e o dinheiro. Quando a pessoa começa a se esfriar na fé, começa a duvidar, nessas 2 áreas, né? A gente começa a se sentir atraído por relacionamentos que a gente não deveria, e a questão do dízimo e da oferta acabam caindo também, entendeu? Muitas pessoas podem talvez até chegar à seguinte conclusão: bom, esse não é o meu caso, eu entrego o dízimo direitinho, a oferta também, a minha igreja está bem, a minha igreja está, entendeu? Está bem abastada, o meu pastor está bem, a liderança está bem. Já que eles não estão precisando mais de dinheiro, então eu não vou dar o meu dízimo mais. A nossa fidelidade a Deus não depende de quão bem ou não está indo a igreja, o pastorado, o ministério. A nossa fidelidade a Deus é para com Deus e não para com a igreja. O compromisso é com Ele, não com o meu semelhante. Exatamente, entendeu? Tudo que Deus me dá, Ele exige 10% de volta, porque é dele. É a minha maneira de reconhecer que aquilo ali tudo veio das mãos de Deus. E é dessa forma que a igreja vai ter suprimentos e provisões para financiar a evangelização, Exatamente. salários e o reino de Deus nessa terra. Foi Deus quem instituiu. A gente não pode cair no perigo de achar que a gente está fazendo um serviço filantrópico para a igreja. Eu estou dando dízimo para ajudar a igreja. Olha como Deus precisa de mim. Exatamente. Né? Eu não estou fazendo nada para ajudar, entendeu, a igreja. Eu estou simplesmente devolvendo o que é dele. Exatamente. E ele promete abençoar se nós fizermos isso, né? Porque o texto de Malaquias 3, verso 10 diz: provai, ministro. E ele diz ainda, acrescenta: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Essa parte aí me chama muita atenção do verso, porque as janelas do céu é um termo que é utilizado também, uma expressão que é utilizada no contexto do dilúvio. Exato. Se abriram as janelas do céu. A mesma expressão é utilizada lá. Ou seja, assim como Deus abriu as janelas do céu para derramar água e para enviar o dilúvio e inundar toda a terra, ele também vai fazer isso com bênçãos. Que maravilha. Lindo, espetacular, não é? Então, o que Deus pede de você e de mim? Fidelidade. Vamos honrar a Deus com a nossa fidelidade, né? Sustentando a igreja através da nossa fidelidade. Deus não precisa de você e de mim, nós precisamos de Deus. Quando nós estamos com Deus, nós expressamos o nosso contato com Deus, a nossa comunhão com Deus através da nossa fidelidade, devolvendo dízimos e ofertas também. Ponto importante aqui do nosso manual. Falando um pouco sobre o sábado. O sábado também teve um desdobramento de infidelidade ali. Vê que quando a gente se perde, as estruturas morais, espirituais, elas se rompem também, não é? E você vê aqui essa preocupação pelo dinheiro, pelo comércio, entendeu? Eles começaram a trabalhar no sábado. Começaram a trabalhar no sábado, entendeu? Você tem 2 atividades que são mencionadas aqui. A questão de você pisar no lagar. Isso é uma atividade que hoje em dia a gente não faz mais, né? A gente acha até um pouco repugnante, né? Se você fosse tomar um suco que foi pisado por uma pessoa, a gente acha estranho. Mas naquela época era assim. Era a forma que se fazia, entendeu? Então as pessoas aproveitavam.
eu não tenho certeza se é de fato assim, mas eu imagino que durante a semana eles colhiam as uvas, levavam para os lagares, entendeu? E sábado, já que não tinha nada, vamos aproveitar e já vamos adiantar o trabalho. E pisavam nos lagares. Então você tem essa atividade e você tem a atividade do comércio também. Em Êxodo ele menciona de pessoas que vinham para Jerusalém em pleno sábado para vender as suas mercadorias, Sim. vender as coisas, entendeu? Exato. Iam vender porque havia Gente para comprar. pessoas que Para compravam. comprar, Exatamente. exatamente. E aí vem a ordem, né? Neemias voltou e, além de jogar os móveis do tal Tobias longe, com veemência, ele mudou essa regra também. Fechou os portões. E ameaçou os comerciantes que estavam do lado de fora, Exatamente. esperando mesmo assim, entendeu? O sol na sexta-feira estava lá, né, André? Se pondo, já estava dando sombra ali no portão, estava de dia ainda, fecha o portão. Tem que ter muita energia e convicção da palavra para você servir a Deus e cumprir a palavra de Deus, né? Não pode ser de opinião média ou pequena para você cumprir a palavra de Deus. Tem que ter convicção. E esses dois pontos, como o pastor Glauber já havia mencionado, né, implicam uma atitude que demonstre fé, porque você devolver um dízimo, 10% da sua renda, com muitas famílias aí tendo um orçamento, né, apertado, mas você devolver o dízimo, você precisa de fé para fazer isso, você precisa confiar em Deus. E o sábado também. Quantas pessoas, quantos colegas, amigos, eu mesmo já tive dificuldade para estudar, quando eu estava no ensino médio, fazia um curso de mecânica, e eu tinha dificuldade com as aulas às sextas-feiras à noite. Então, veja, todos nós já enfrentamos alguma dificuldade em que a nossa fé foi provada por causa das finanças ou por causa, né, do sábado. Do sábado, é verdade. É uma pedra de toque muito especial, é um ponto fundamental que está na palavra, né? Quer você aceite ou não, estamos falando da Bíblia, a palavra de Deus, né? Eu não a escrevi e nem meus amigos aqui, o pastor Glauber e o pastor André. Isso é revelação de Deus, através dos profetas. Ou seguimos ou não seguimos, ou somos fiéis ou não somos. E um último ponto que eu gostaria de tocar com vocês aqui é uma pergunta, não é? Seus pais não fizeram assim? Em que contexto vem esta pergunta do nosso manual de estudos, Glauber? Então, com essa apostasia do povo de Deus, eles estavam repetindo o erro dos pais deles. Quando você pega, por exemplo, livros como 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, os livros proféticos, Isaías, Oséias, você percebe que os erros que a gente está mencionando aqui, de idolatria, a quebra do sábado, a gente vai mencionar também na lição seguinte, o casamento com pessoas que não são da mesma fé, todos esses erros tinham sido cometidos pelos pais, pelos avós, e que justamente incorreram na destruição de Jerusalém e na ida até o cativeiro. Sim. Neemias vem e fala, mas escuta, mas vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa que colocou a gente nessa situação. Quanta energia eles colocaram para poder reconstruir, Exatamente. né? Aí eles voltam, né? Durante anos a gente suou para levantar os muros de Jerusalém, reconstruir o templo. E agora que a gente está com tudo resolvido... Vocês voltam às práticas? Vamos voltar, entendeu? Memória curta, né, André? Acho que o ser humano é complicado, né? Eu só tenho 2 minutos para encerrar o programa, mas eu acho que a gente tem que falar isso. Nós, seres humanos, somos muito complicados, somos fracos. Quando a gente vê, a gente está... nós deixamos de fazer o que Deus pede. Acho que a gente precisa ter essa reconsagração a Deus a cada dia, né? E o pecado, ele tem essa capacidade de piorar a nossa memória. Ah, com certeza. Quando a tentação está ali na frente, a gente se esquece de tudo que Deus fez, de tudo que Deus, entendeu, conseguiu por nós, e a gente só vê o pecado da tentação pela frente. É verdade, é verdade. Tem uma frase que eu gosto bastante, de Ellen White, que é uma autora que nós já mencionamos aqui no programa, que diz que não há nada que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e os ensinos que nos ministrou no passado. Então a gente precisa olhar mais para trás, para ter a nossa fé fortalecida no presente e avançar com ousadia para o futuro. Tem um velho e conhecido hino da Inódia Cristã, e está no nosso inário,
que diz, ó santa fé dos nossos pais, né? Que nós sejamos homens e mulheres que possam seguir bem os exemplos dos nossos pais, né? Se você teve pais que praticaram a palavra, se você não teve, comece a praticar a palavra, independente do que seus pais fizeram. Aprenda com os acertos e com os erros. Aprenda com os acertos e com os erros, né? A gente está aqui com uma responsabilidade diante de Deus de cumprirmos o que é certo, porque Jesus está voltando e Ele vem buscar um povo que está se preparando. Pastor Glauber, obrigado, hein, pela sua participação. Nosso tempo acabou. Espero revê-lo aqui no programa da semana que vem também, se Deus quiser. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Pastor André, muito obrigado também. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério. Obrigado. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez aqui com mais uma lição. Deus abençoe a você e a você que está em casa também. Muitas bênçãos do Senhor sobre você, que a gente possa aprender muito com os bons exemplos do passado para nortearmos a nossa vida hoje no plano de Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser.